por me ter dado a oportunidade de aqui vir. Segundo, à Comissão, a minha frustração, porque eu estou habituado com as últimas comissões que têm atuado no campo do processo civil, aliás, com os últimos legisladores do processo civil, normalmente não é de uma comissão que se trata, de que as soluções sejam muito más e que haja, de facto, pano para mangas para fazer um brilharete a criticar. Desta vez a Comissão frustra-me, porque, efetivamente, e agora, a apreciação global de alguém que não participou dos trabalhos, mas que é confrontado com o seu resultado, eu acho que isto é bom. Creio que isto é bom, embora, vá lá, primeiro o mas, e depois a razão porque é bom. O mas é o seguinte, é que nós estamos efetivamente cansados de reformas, julgo eu, está constantemente a alterar-se a lei e eu tenho tido a atitude, e não só eu, nos últimos tempos, de dizer, parem lá com as reformas, deixem a lei boa ou má fazer o seu tempo e deixem trabalhar os tribunais, deixem trabalhar os juristas, os jurisconsultos e sedimentar essas coisas e depois então com o tempo vamos ver o que haverá que aperfeiçoar. Claro que não foi nada disso que aconteceu desde 95 até hoje. 95 foi uma reforma profunda, foi uma reforma que era para ser testada no tempo, e num período de tempo razoável, e nunca lhe deram a possibilidade de, como concepção global nova do processo, de efetivamente ser verdadeiramente testada. Claro que eu estou a exagerar um bocadinho, mas efetivamente nós sabemos o que tem sido a multiplicação de diplomas legislativos por aí adiante. Ora bem, e agora, porque é que, apesar de eu ter essa posição, que é melhor não tocar no quadro do processo, vão pensar em como reformar a orgânica judiciária, mas uma reforma autêntica da orgânica judiciária, e como pôr juízes com condições de fazer e com obrigação de fazer aquilo que se lhes exige, pensem nisso fundamentalmente e não pensem tanto na reforma da lei de processo. Porque é que, apesar de esta ser a minha posição de base, eu acho que isto é bom. Isto é bom porque, efetivamente, é uma reforma que acho que foi bem pensada, isto está bem escrito, isto é no fundo, um retorno, já foi aqui dito, um retorno às ideias essenciais que tivemos em 95, 96, e que eu continuo a julgar que eram boas, e inclusivamente também retorno a concepções de 2003, como se tocou na ação executiva, sem o disparate, desculpem o termo, que foi a reforma de 2008. Um retorno a 2003, mas aperfeiçoando alguns pontos do diploma de 2003. Portanto, eu acho que globalmente, efetivamente, a reforma é positiva. Há uma coisa que eu não compreendo no preâmbulo da reforma, e agora entrando um pouco no campo da crítica, não compreendo que se escreva a dizer os advogados demoram os processos, as partes demoram os processos, as partes reclamam, as partes recorrem, as partes, e há um único culpado, que são as partes e são os seus advogados. Nós sabemos que no processo não são só as partes e os advogados que intervêm, mas as culpas são todas, efetivamente, das partes e dos advogados. E esta parece ter sido a filosofia de partida. Depois vemos que não foi tanto assim quando somos confrontados com o articulado, mas efetivamente acho que o diploma preambular devia expressar isso com mais nitidez e com menos unilateralismo do que efetivamente o expressa. Falou-se aqui, eu vou falar desordenadamente de dois ou três pontos. Falou-se aqui da audiência preliminar. A ideia de 95 e 96, quando fomos para a audiência preliminar, era efetivamente ter aqui uma solução que, aliás, tinha sido testada, ou quer dizer, tem décadas de ser testada na Alemanha e funciona muito bem. Aparece no Código de Processo Tipo para a América Latina e os resultados têm sido razoáveis e, efetivamente, era criar uma audiência preliminar que fosse não a antiga audiência preparatória, mas algo de profundamente diferente, que fosse a ponte de passagem entre a fase inicial do processo, a fase dos articulados e a fase do julgamento.
era uma audiência mais verbalizada e procurou-se que, efetivamente, isto entrasse nos hábitos no sentido da audiência preliminar se fazer e da audiência preliminar anunciar já o julgamento final. Nós sabemos que não foi nada disso que se passou. Até porque, em determinada altura, houve um diploma do Ministério da Justiça que cheio de boas intenções, criou o prazo de 3 dias para a marcação dos julgamentos. E nós sabemos o resultado prático que isso deu. Inutilizou completamente o funcionar a audiência preliminar como, inclusivamente, momento para a marcação do julgamento final e para ser a ponte. Em vez de ser a ponte, foi a barreira. Foi a barreira criada. Por estas razões e porque, entretanto, não se compreendeu aquilo que agora esta reforma pretende acentuar, mas que, no fundo, já estava no espírito da reforma de 95-96 e no texto oriundo da reforma de 95-96, que era o seguinte, é que, à base instrutória, que deixou de ser questionário, não foi apenas um batismo formal. A intenção não era ser um batismo formal. Deixou de ser base instrutória, deixou de ser questionário e passou a ser base instrutória para ter apenas as questões essenciais. Isto é, os tais factos, o enunciado dos tais factos, que se enquadrassem na previsão da norma ou das normas aplicáveis. E só esses, não os factos instrumentais. Nós sabemos também o resultado que isto deu. Ou há puras e simples remissões para os articulados e a base instrutória é inútil, ou então há um longo enunciado de factos que, efetivamente, misturam os instrumentais com os essenciais, como disse o Dr. João Correia, e a amálgama é péssima. Até porque se criou o bom hábito, sobretudo nos grandes escritórios de advogados, dado que, enfim, eu não quero fazer processos de intenções, mas dado que normalmente há um pagamento à hora, de fazer peças que demorem muitas horas a fazer. Eu aqui ainda há 1 ano e meio fui confrontado com uma petição com 2.300 artigos. Diga-se que nunca me tinha acontecido. 2.300 nunca tinha acontecido. Foi o meu recorde. Consegui fazer uma contestação com 150 e dei-me por feliz. Menos não consegui. Mas eram 2.300 artigos numa petição inicial. Claro que a petição era caótica, não podia deixar de ser de outra maneira. E, efetivamente, isto, que não estava no espírito da reforma, nem no espírito nem na letra da reforma de 95-96, não está de maneira nenhuma, agora mais vincadamente, no espírito nem na letra desta reforma, ou da reforma, das más reformas que, entretanto, se fizeram da reforma de 95-96. Eu vejo, portanto, este diploma fundamentalmente como um regresso às origens no Código de Processo Civil reformado, no Código de Processo Civil que foi revisto, no sentido de o compatibilizar com princípios gerais, democráticos, que de nós eram desconhecidos, porque o nosso Código era 39, e, portanto, o adornamento foi feito nessa altura e agora há um acentuar, efetivamente, desse adornamento. Daquele, sobretudo, que não se conseguiu, apesar dos textos já para ele apontarem. Ora bem, e posto isto, claro que a minha primeira palavra é, de facto, elogio ao resultado que foi produzido. Inclusive numa altura em que se pensa sobretudo na celeridade processual e em que estávamos caminhando para um beco em cujo termo provavelmente haveria um malabarista a tirar uma carta ao ar a ver se saía cara ou croas e o problema estava resolvido, rapidamente resolvido, porque o beco seria curto e o processo rapidamente resolvido. Invertemos de facto esta pretensão, que aliás na prática nunca resultou em becos curtos, os becos eram cada vez mais compridos e mais tortuosos. Houve o querer inverter esta prática, efetivamente, com, repito, um regresso aos princípios. E dentro desse espírito de regresso aos princípios, eu vejo que, nomeadamente relativamente aos articulados, que se afirma que só factos essenciais devem constar dos articulados. Há pontos do articulado a aperfeiçoar. A forma de o exprimir é pleonástica e não é a mais feliz. Se nós formos ao artigo 164, nós vemos que hoje diz que às partes compete alegar os factos que constituem a causa de pedir
e o que integram a causa de pedir e são a base das exceções, ou em que se baseiam as exceções, é assim exatamente que diz o artigo, nós passaríamos a ter, se o texto ficasse exatamente o mesmo, o seguinte, às partes que avaliar os factos essenciais que constituem o caso de pedir e aquele que se baseia nas exceções invocadas. Quer o essenciais, quer o invocadas está a mais e são ambíguos. É ambíguo o primeiro termo, porque factos essenciais constituem a causa de pedir. Bom, é que o termo facto essencial tem na doutrina um duplo sentido. E, consoante os autores, nós vemos que ele ora é utilizado num sentido, ora no outro. Isso pode ser essencial o facto que serve para identificar a norma aplicável. Eu quero despejar o inquilino porque preciso da habitação. Bom, o facto essencial será, nesta primeira acessão restrita, apenas a necessidade da habitação por parte do senhorio. Ponto final. Claro que isto não chega para a procedência da ação. Para a procedência da ação é preciso que ele não tenha casa, que não tenha casa há mais de um ano, que, enfim, denunciar os vários requisitos. Esses outros factos são, numa acessão mais lata do termo, também essenciais. O falar de essencial, quando depois vem o número 2, dizer na linha B que os factos sejam complemento ou concretização de factos essenciais, que as partes hajam alegado e resultem da instrução da causa, também são considerados pelo juiz, desde que sobre eles as partes tenham tido a possibilidade de se pronunciar, tem o grande erro, encerra o grande erro de permitir uma interpretação que é a primeira, facto essencial é apenas o facto identificador da facto espécie, porque o resto é complementar. Então, se é complementar, não tem que ser alegado. E então, na petição inicial, nós passamos dos 2.300 artigos para 1 ou 2 artigos. Ora, não é isso, evidentemente, que o legislador pretende. É óbvio que não. Mas então ele tem que expressar, efetivamente, melhor o seu pensamento. Tem que ficar nítido que essencial, ou eu preferia o termo principal, facto principal, ou facto que integra a fato-espécie, ou as várias fato-espécies aplicáveis, ou aquilo de que o autor pretende que o efeito jurídico resulta, mesmo que segundo a lei não resulte, bom, isso é que é o facto principal, e esses factos principais é que têm que ser alegados. E os tais complementares é aquilo que completa aquilo que dos principais não foi alegado. Isto é, são também factos principais, mas factos principais que não foram alegados inicialmente. É só aí a diferença. E há efetivamente, parece-me, que deixar isto nítido até para ir ao encontro daquilo que foi, de certeza, o pensamento do legislador. Estou convencido que não foi outro. Ora, isto por um lado. Por outro lado, nós invocamos depois, enfim, com ou sem aperfeiçoamento, e eu espero que com o aperfeiçoamento do articulado deste artigo e de mais alguns, os que se referem à réplica, à contestação, etc., porque o termo essencial continua a ser empregado e com ambiguidade, nós invocamos na fase da condensação. E na fase da condensação, nós temos, então, como o Dr. João Correia há pouco referiu, os grandes temas da prova. As questões essenciais, as questões de facto essencial, não é? Questões de facto essenciais que constituem os grandes temas da prova. E aqui o essencial está certo, neste artigo está correto, são as questões de factos é que se trata, essenciais que constituem os grandes temas da prova, sobre os quais as provas vão ter que incidir. Com esta grande vantagem, que é nós não termos que pensar, bom, qual é o facto constitutivo, qual é o facto modificativo, etc. Como interessa fundamentalmente o tema e uma delimitação genérica do facto, o problema do ónus da prova é um problema subsequente. Com uma vantagem também, é que quando hoje há uma resposta negativa a um facto constitutivo, como aquilo não vale como a prova do facto contrário, mas como a não prova do facto constitutivo, e se há um recurso para a relação e depois há outros factos que porventura possam ser alegados e que constituiriam o contrário do facto constitutivo, o processo pode baixar.
se tratar dos temas da prova, o juiz tem a obrigação, vamos lá ver como é que depois na prática as coisas funcionam, mas tem o dever de efetivamente considerar todos aqueles factos que são, que têm interesse para a solução do litígio e que foram objeto da prova num processo. Porquê é que eu no artigo 511 propus que se mantivesse, isto não é um regresso, eu acho que não é um regresso, eu acho que é ir, pelo contrário, ao encontro daquilo que pensa, ou julgo eu que pensou a Comissão. Porque é que eu propus no artigo 511, e o apontamento há de estar a algures, se continua a dizer, tendo em conta as várias soluções plausíveis da questão de direito. Ora bem, porque ao dizer-se quais as questões essenciais de facto que constituem tema da prova, o juiz não pode abdicar, não é de dizer qual é o facto constitutivo e o facto efetivo, mas não pode abdicar de olhar para as normas aplicáveis e de ver, para selecionar aquilo que tem interesse e aquilo que não tem interesse, porque por muito que nós digamos ao autor e ao réu, para vocês agora só alegam factos principais da causa. Nós sabemos que, tal como os juízes não vão obedecer inteiramente à nova lei, as partes também não vão. E, portanto, haverá sempre que separar o trigo do joio. Mas separar o trigo do joio vendo o que é relevante e o que não é relevante. E, portanto, o juiz também não pode fechar os olhos à solução de direito possível. Acho que a forma que vem do José Alberto Reis é extremamente... Julgo que é do José Alberto Reis, agora não, eu tenho a impressão que vem desde lá, que é feliz efetivamente, e que há que manter, apesar desta transformação que surge na fase da condensação. Este ponto, aliás, eu considero que é fundamental e espero que efetivamente a Comissão, ou o Governo, ou seja quem for, que efetivamente articule melhor. Num ou noutro ponto eu apontei as minhas críticas, já por escrito, não vou aqui repetir, de forma a aperfeiçoar aquilo que me parece ser inteiramente o espírito da reforma. Outro ponto, que não foi referido pelo Dr. João Correia, que eu acho que é um ponto importantíssimo. Nós sabemos que no processo experimental aparece a solução que eu sempre critiquei, de permitir que a decisão tomada no procedimento cautelar venha a ser definitiva. Porque é que eu tenho criticado isso? Eu tenho criticado isso porque isso significa que é transplantar para o procedimento cautelar toda a complexidade, por uma questão de defesa, por uma questão de cautela, toda a complexidade da causa principal. E então, é o procedimento cautelar que se vai ao ar, e então temos que arranjar um procedimento cautelar de um procedimento cautelar. É a única solução que teremos. Ora bom, essa solução considero de facto má. Estamos num procedimento cautelar, vamos atuar como estando num procedimento cautelar. Agora, a solução que agora é proposta é diferente, é inspirada no direito francês, vai buscar a solução do rei francês. Eu, aliás, em crítica ao processo experimental, já tinha tido a ocasião de dizer, vejam lá, mas como é que fazem os franceses? Porque a solução que aparece agora é efetivamente outra e parece-me que muitíssimo melhor. E que é esta, em lugar de obrigar sempre o requerente da Previdência Cautelar a propor a ação de que a Previdência Cautelar é dependência, no prazo de 30 dias sobre o trânsito, sobre a concessão da Previdência, em vez de termos esta necessária iniciativa do requerente, mesmo que, nomeadamente, todo o efeito pretendido tenha sido exaurido, suponhamos que se trata de evitar uma corrida de touros de morte. O resultado conseguiu-se. E, no entanto, se eu for aplicar rigorosamente a lei, eu tenho que propor a providência cautelar. Porquê? Os touros já correram. Pois é, e a indemnização? Que me podem pedir a seguir se a providência cautelar for ao ar. Eu sou obrigado, rigorosamente, a propor a ação principal. Ora bem, isto desaparece. Isto desaparece porque agora há uma outra coisa. Sim, que é o requerido que passa a ter o ónus da propositura da ação. O direito francês fala sem dependência de prazos.
Portanto, o recrido pode a todo o tempo, até agora, no referendo, não houve nenhuma ação principal, ele pode a todo tempo propor a ação principal. A Comissão foi para uma solução que é de dizer que ele tem que o fazer num prazo de 30 dias. Portanto, em 30 dias nós temos que ter a ação principal, proposta pelo requerido. Primeira pergunta que se pode fazer, então, e se a ação... Bom, há uma solução que é evidente, não é proposta a ação, havia esse ónus, logo o que foi decidido da Previdência Cautelar, que o que puder ser aproveitado como solução definitiva, fica definitivo. Agora, uma pergunta que se pode pôr é a seguinte, e aí eu acho que para intérprete inteligente o texto não precisa ser aperfeiçoado, mas para intérprete estúpido, e há muitos intérpretes estúpidos nos nossos tribunais, enfim, advogados e juízes, quer dizer, eu estou falando de todos, talvez seja de deixar claro, é o seguinte, é que o dizer é o requerido que tem que propor a providência cautelar, pode, no espírito de alguns, implicar a ideia de que o requerido, então, é que tem o ónus da prova, isto é, que há uma prova, uma presunção constituída e que agora vamos contrariar essa presunção através da prova do contrário. Claro, quando no fundo isto é uma ação simples de apreciação e deve funcionar exatamente nos mesmos modos da ação simples de apreciação. Isto é, o requerido provoca o requerente a alegar os factos constitutivos do seu direito e o requerente tem nos termos do Código Civil. Por isso é que eu digo, não é preciso a lei de processo dizê-lo. No entanto, talvez por uma questão de cautela fosse dizer. Nos termos do Código Civil, quem tem o direito é que tem que provar um facto constitutivo do direito. Nós sabemos isso, mas também sabemos que em embargos de executada, como agora se chamam em oposição à execução, há decisões de tribunais que são no sentido de entender que cabe ao embargante, decisões minoritárias de qualquer maneira, mas no sentido de entender que cabe ao embargante provar os factos que alega. Portanto, invertendo o ónus da prova. Há algumas decisões nesse sentido.